Alô, Geracionalta, você é muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Já, o podcast da integração geracional. Aqui não tem preconceito e nem privilégio de idade. Hoje é um dia especial por dois motivos. Primeiro, esse episódio está sendo gravado no Dia Internacional da Mulher. Então, olha, você pode pegar os 5 pilares da diversidade e você pegar todas as reclamações que você tiver, todo o sofrimento que você teve, não chega a um pedacinho do sofrimento que a mulher passou na história da humanidade, desde o fato de, nos censos dos impérios antigos, a mulher não era nem contada. Então acho que não tem crueldade pior que se possa fazer com o ser humano é de você não o reconhecer, não o enxergar, torná-lo invisível, e a mulher já passou por isso. Então, um grande respeito a todas as mulheres, um parabéns, minha admiração, meu amor à minha esposa, minhas filhas, minha filha do coração, minha mãe que está no céu, minhas avós, mulheres, parabéns. E o segundo motivo legal desse episódio é que nós estamos recebendo uma revisita. Estamos recebendo mais uma vez o Fábio Nogueira. Fábio Nogueira foi um dos caras que apostou na gente quando a gente tinha menos inscritos do que episódio, né? E o Fábio veio lá com toda a sua generosidade fazer uma visita para nós. Fabião, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Obrigado, Beto. Um tempo geronal, cara. É, E temos que ser espetacular. legal. Eu vou compartilhar isso, se você me permitir, eu vou começar a usar esse termo por aí, porque é espetacular. Não, com o maior, pô, com o maior prazer, cara. Beleza. Fabião, Te putz, agradeço, naquela te primeira agradeço vez. o convite para voltar aqui, cara. Foi tão gostoso aquele papo naquele dia. Foi até curto tempo, né? A gente tinha tanto assunto para conversar, então é muito bom poder voltar aqui e continuar a nossa conversa. Legal, cara, legal. Putz, realmente o tempo foi curto ali. E até, cara, a gente acabou lendo o teu extenso currículo e, cara, e quase que não deu tempo de ler tudo. E hoje a gente queria começar diferente, né? No lugar de refalar tudo que você conquistou e fez na tua vida, seria legal se você contasse essa sua incrível jornada de viver, né? Porque assim, existe uma necessidade de nós que já estamos com 50 a mais, nos orgulharmos disso. Pera lá, né? Pô, que isso, cara? Né? Quem me acendeu essa chama foi a Elza Tsumori no episódio passado, né? Pô, vamos acender esse orgulho aí de ter 50 a mais, né? Então, Fábio, conta aí pra nós a sua incrível jornada de vida e vamos começar por aí o nosso papo de hoje. Bom, não sei se ela é tão incrível assim, é muita coisa, né? É, Mas tem os seus altos e baixos também, é né? claro. Não é só história boa para contar, não. Mas, Beto, deixa eu sintetizar uma longa história, né? Como você colocou, tem muita coisa. Na minha vida, eu vou dar uma sintetizada, uma compactada, para ficar uma coisa legal para a gente falar aqui agora. Eu vim do mundo técnico, na verdade, porque eu comecei a minha vida como estudante, me formando como técnico de eletrônica, em incrível que pareça. Olha aí. Eu já tinha uma vocação para exatas, e naquela época, lá nos anos 70, os colégios eram forçados pela lei a dar curso técnico, eu escolhi eletrônica, e aí eu me dei muito bem com esse universo dos pensamentos racionais, cartesianos, né? Técnicos, estruturados, aquela coisa toda, e Show. saí do meu curso técnico de eletrônica para a faculdade de engenharia. Olha aí. E Então, eu comecei que, me facu, formando, que eu faculdade? fiz a pós, Hã? fiz a Poli. Fez a Poli, Fiz né? engenharia civil na Poli. Um curso que eu não gostei, cara. Eu não gostei. Não gostou? Porque, não, hoje o curso de engenharia civil na Poli é muito legal, mas naquela época, nos anos 70, eu me incomodava, porque a gente aprendia a fazer ponte Rio-Niterói, projetar estradas de 4 pistas, projetar aeroporto, projetar Itaipu, Ah, sabe? Foi o problema da moradia do sujeito que está lá na favela, né? entendi.
e o problema dos alagamentos das cidades, e o problema de falta de água encanada na vida de todo mundo. Então, a gente ficava lá estudando como resolver os problemas gigantes, Da mas engenharia estrutural, né? é, e não tinha uma perspectiva humanista. Aquele negócio foi me cansando com o passar do tempo. Falei, pô, caramba, tudo bem aprender as técnicas, mas tem que ter uma visão de atender o ser humano, não é a técnica pela técnica. Isso Aham. era muito aquela época, tá, Beto? Hoje não é assim, É, mano. cara, você sabe que você contando isso, eu lembrei de uma pessoa que eu conheci, um japonês, um senhor japonês, na fila de um supermercado e estava demorando e tal. E eu falei para ele, o senhor poderia usar ali o caixa? Não, não, tá, eu tô bem aqui e tal. E aí ele me contou a história, a incrível jornada dele, né? E ele me disse que ele fez engenharia de água e esgoto. Tem isso, né? Engenharia de água e esgoto na USP, né? E eu falei para ele, poxa, mas por que o senhor escolheu isso? Ele falou, olha, porque na década de 70 era uma necessidade muito grande, né, para se mexer com a estruturação de água e esgoto, porque tinha muito pouco, né? Aí eu falei, tá, professor, e como é que nós estamos hoje? Ele falou, do mesmo jeito. Né? Ainda temos aí pelo menos 70% do país com deficiência de água e esgoto, né? Por incrível que pareça, né? Então, eu não sei como é que nós estamos em relação à moradia, né? Se tiver algum dado aí em relação a isso. Mas você falou que hoje na Poli está muito mais interessante porque está nesse aspecto da moradia, né? Está no aspecto da humanidade, né? Uma visão do ser humano. Mas, olha, eu não me lembro de existir uma engenharia de água e esgoto. Tinha o que você tem um campo de especialidade da engenharia civil, que é saneamento, que envolve água e esgoto na época. Agora, talvez até exista um ramo separado da engenharia civil para isso, eu não tenho certeza. Certo. Mas é bom. Mas o que ele falou é verdade, quer dizer, avançou muito nos últimos tempos, mas ainda tem muita gente sem acesso a esgoto, a saneamento. Ah, E a água até que tem, acho que 95% da população tem acesso à água encanada. Mas o problema é o esgoto, né? é, E outra, você coleta o esgoto e joga onde? O certo é tratar para devolver uma água limpa para a natureza. Mas não é bem assim que acontece. Tem boa parte do país que coleta o esgoto e simplesmente joga no mar, joga no rio, joga no lago, joga em algum lugar e inatura. E aí você gera poluição. Então, tem uns desafios grandes ainda nesse campo no país. é. Tudo bem, Fábio. E aí? Aí fez poli, não gostou e. Aí, no meio da poli, É. eu fiz vestibular. Na época, eu podia fazer um segundo vestibular na USP e comecei a cursar economia de noite. Olha aí, cara. É. Fazia poli de dia e economia de noite e não dormia, né? Porque não dá, né? Pô, na fila da inteligência você passou duas vezes, hein, cara? Pô, Naquela época, final dos anos 70, começo dos 80, um monte de gente que depois se tornou importante no governo estadual, no governo federal, dava aula lá ah, na Faculdade de Economia da USP. E eu tive aula com grandes mestres, né, que depois se tornaram amados ou odiados, né, é, dependendo da perspectiva. Ibrahim Eggs, Adualdo Moura da Silva, e assim por diante. Caras desse perfil, a própria Zélia Catolo de Mello, que é professora na graduação e na pós. certo. E foi um período que eu gostei muito, porque eu comecei, a gente discutia ali muito os problemas do país e as soluções do país a partir de uma perspectiva de política econômica. Então, Certo. uma perspectiva de engenharia. E eu sentia assim, que tinha uma pegada muito mais humanista na economia do que na engenharia naquela época. E eu fui me direcionando cada vez mais para humanos. E quando eu saí da FEA, o primeiro emprego que eu consegui foi numa empresa de consultoria Certo. de negócios. Hum, E aí eu comecei a ver que eu gostava de negócios. Cara. Ele juntava o lado que eu aprendi de pensamento estruturado, que vem da engenharia, com a abordagem humanas que vem da economia. Né? Está sim. gerenciando negócios, você tem pessoas, você tem mercado, você tem clientes, você tem fornecedores. Hum, Você está no ambiente de lidar com pessoas e lidar com soluções para as pessoas, né? Para os seus mercados. E acho que é nesse negócio. E depois, uns 10 anos depois, eu fiz um MBA nos Estados Unidos, que foi a cereja do bolo, né? aham.
aprender eletrônica, você aprende engenharia civil, você aprende economia, pô, vai aprender um pouco de administração para botar ordem, isso tudo. Mas fez o MBA mesmo, né? Fiz MBA mesmo, lá em Boston. Oh, que legal. E aí, quando eu voltei de lá, eu continuei na carreira de economista, perdão, na carreira de consultoria. E foi a minha vida. Minha vida sempre foi de construir em alta gestão. E aí começam a surgir as atividades em paralelo, né, Beto? Por isso que o currículo fica grande. Aham, E a formação foi essa, isso foi o que eu estudei. certo. Agora, o que eu fiz na vida, aí tem bastante coisa, porque É. eu trabalhei a vida inteira em consultoria, tanto em multinacional quanto em uma empresa minha, que eu tenho até hoje. Eu criei 8 startups diferentes ao longo da vida, em sociedade com várias pessoas. Algumas deram certo, outras não deram. Algumas a gente vendeu, outras acabou fechando. Eu virei diretor de entidade de classe. Por Aham. exemplo, a ADP, que eu sou vice-presidente hoje, que é a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Eu cofundei o Instituto Brasileiro de Líderes, lá no interior de São Paulo, com uma galera de lá, que é muito gente fina, muito gente boa. Que mais que eu fiz na vida? Nossa, fiz tanta coisa, cara. Legal. Temos projetos públicos em parceria com a prefeitura, em parceria com órgãos públicos em desenvolvimento agora. Eu sou conselheiro do projeto Almaroma, que é um projeto muito bacana de inclusão no mercado profissional de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências Legal. desse tipo. Bacana. E por aí vai, meu velho. É. O Fábio, Tem coisa. eu vi lá no teu currículo que você foi consultor em alta gestão na América Latina, obviamente, nos Estados Unidos e na África, né? É, Então a gente vê aí um caldo cultural bem interessante aí, né? Versões de mundo completamente diferentes, né? E eu queria que você falasse um pouco da diferença do ser humano quando ele chega na empresa. O brasileiro, quando ele chega na empresa, como ele se relaciona, como o americano chega na empresa, como ele se relaciona, e o africano, como ele chega na empresa, como ele se relaciona. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, se isso for possível, da questão de como é que é o game corporativo nesses 3 países tão diferentes, né? Podemos dizer assim. aí eu tive que contextualizar, Beto, porque eu fui trabalhar na África, uma época, dentro de um projeto que foi contratado pela ONU e Ah, pelo Banco Mundial. ah, Então, eu era um funcionário de uma grande consultoria multinacional que fez parte de um time pago pelo Banco Mundial para desenhar um projeto de recuperação da economia de Moçambique. de Moçambique. Uhum. E Moçambique tinha sido destruída por 13 anos de guerra civil, não tinha pedra sobre pedra naquele país, a economia estava desestruturada, o que significa que a infraestrutura estava quebrada, o que significa que não tinha instituições funcionando direito, não tinha nada. Aquilo era uma terra arrasada nos anos 80, final dos anos 80, começo dos 90. Então, quando eu fui para trabalhar em Moçambique, não era dentro de uma corporação africana, Ah, era tá. dentro do contexto de botar de pé de novo um país que Uhum. estava totalmente arrasado, e a gente conseguiu. Claro que eu fui uma pessoa de um baita time, muita gente, muitos especialistas, mas a gente conseguiu. Moçambique é uma economia pequena hoje, mas em progresso, se recuperou e tudo mais. O Uhum. que eu aprendi com Moçambique foi uma coisa interessante. As pessoas de lá, elas, assim como o Brasil e outras nações, elas haviam sido colônias de Portugal. Certo, Só quem é do Brasil que se libertou no início do século XIX, eles só se libertaram no início dos anos 60 do século passado. certo, Então, é um país em que as pessoas ainda se viam muito como súditos de alguém, sem a iniciativa pessoal. certo. Um olhar para o país e dizer: esse país é meu, sou eu que tenho que mandar nisso aqui, sou eu que tenho que tomar conta desse pedaço aqui. Essa mentalidade começava a se desenvolver. E é uma mentalidade que foi abafada pela própria guerra civil, que era uma guerra civil provocada por grupos externos que não queriam que os governos de esquerda tomassem conta de Moçambique na época. Era o contexto da Guerra Fria, né? Então, era uma situação bem complicada. Eu fui trabalhar lá nesse contexto, e aí eu vi pessoas que, mesmo na pobreza, às vezes em situação de extrema dificuldade, elas tinham uma boa autoestima, elas tinham uma
um otimismo nato nelas, sabe? Elas andavam na rua de cabeça erguida, mesmo estando com uma roupa ruim, mesmo tendo nenhum recurso. E todas, eu não vi gente ali, cabisbaixa, caída na sarjeta. Se alguém tivesse algum problema, o outro ia ser o mais pobre do mundo, ele ia lá tentar ajudar, havia muita solidariedade. Uhum. E havia esse senso de que, se a gente levantar a cabeça, a gente passa um valor positivo para os nossos filhos, que é um Sim. valor de, olha, a gente não se abate nas dificuldades, Uhum. nas necessidades. A gente pega o tolo à unha e vamos consertar, e vamos reerguer, e vamos em frente. E quando, e quando, Uma, quando você iniciou o trabalho, Moçambique já era um país livre? Já tinha. Já? ele tinha se libertado de Portugal, Ah, Angola foi a mesma história. Se libertou de Portugal, mas assumiu um governo de extrema-esquerda alinhado com a União Soviética. nossa. E aí, grupos de direita, que eram contra governos de extrema-esquerda, eles começaram a combater em formato de guerrilha, tanto em Angola quanto em Moçambique. E foi mais de 10 anos em cada país, até se chegou a uma solução onde a guerra civil dos dois países acabou, e governos mais ou menos de centro-esquerda, mas não radicais, assumiram. Em Moçambique, por exemplo, o acordo era: o Banco Mundial financiava a reconstrução do país, contanto que o país não fosse alinhado com a União Soviética. Entendi. E aí, afinal dos anos 80, a União Soviética já estava acabando, então não era nenhum problema o país aceitar essa exigência, Aham. E, e assim a vida foi. e era um país de camadas sociais? Você conseguia identificar ali camadas sociais ou era tudo meio misturado? Todo mundo pobre. Todo mundo pobre. Uhum. Todo mundo pobre. O que você podia chamar de elite não era uma elite patrimonial. Porque quando Portugal saiu de lá, os portugueses eram donos de tudo, deixaram aquilo tudo largado, veio o governo socialista, de extrema esquerda, o governo era dono de tudo. Aham. Então, nos anos 80, começava a haver um retorno a um regime mais capitalista, um regime de propriedade privada, de iniciativa, mas você ainda tinha uma sociedade muito igualitária na pobreza. Certo. Ah, Você podia chamar de elite lá, eram pessoas que tinham um grau de educação um pouco melhor, e enxergavam alguns caminhos de reconstrução do país, mas elite financeira, elite patrimonial, esse tipo de coisa, empresarial. e passado 42 anos, você tem ideia de como está lá hoje? Em termos de classificação social, de como é que se tornou? Bem, Não tem. bem, já, em detalhes não, porque Ah, pela mídia você vê alguma coisa, tem amigos daquela época que ainda trocam ideias. O país conseguiu recuperar a sua economia, ele existe, ele está lá, ele tem uma atividade produtiva, ele exporta os produtos. É um país muito rico em termos de natureza. Você tem florestas onde você pode explorar madeiras nobres e exportar. Você tem um mar, que é um pesqueiro natural para camarão, que você pode capturar e exportar. A castanha de caju é nativa de Moçambique. O cajueiro é nativo de aham, Moçambique. Como nasce mato aqui no Brasil, nasce caju lá. Então, não faz nada, nasce caju. certo. Então, a castanha de caju é um produto de exportação. Aham, Tem uma cadeia de montanhas que separa Moçambique do Zâmbia e do Zimbábue, que é uma cadeia que é praticamente uma montanha de ferro, de minério de ferro. olha. E a Vale ganhou a concessão para explorar Ah, por ali há muitos anos, vem explorando há muitos anos. ah, Então, o país ele tem recursos naturais. aham, E depois ele conseguiu construir um grupo de lideranças, né? Se desenvolveu, se plantaram universidades, se desenvolveu habilidades de gestão. Então, você tem o poder público que tem ali a sua capacidade de gestão, você tem uma atividade privada. Então, agora, tem que ser os detalhes, se está indo bem, se não está indo bem, se o país tem é. instituições fortes ou não, eu não sei te dizer. Seria muito curioso, porque assim, você vê lá, né? A pandemia aconteceu, a pandemia terminou, mas a gente vai analisar se o ser humano aprendeu alguma coisa, né? Em termos de solidariedade, em termos de aproximação, de integração, muito pouco, né? A gente assistiu lá no meio da pandemia os caras subirem o preço do alimento de forma absurda, né? O cara vender álcool gel a preço de diamante, né? Então, quer dizer, e assim, hoje você pega a série mais vista no mundo inteiro, The Last of Us, né?
Não sei se você já viu algum capítulo, ou pelo menos leu uma sinopse a respeito. Eu conheço a série. Eu não tenho tempo de ver TV, É, velho, tá? e cara, e assim, é um mundo caótico porque o fungo tomou conta, né? E cara, e quem sobrou de gente é guerrilha, corrupção, cara, o que acontece com o ser humano, hein, Fábio? Então, Que é um cara de humanas, mas que tem uma veia cartesiana, então você pode dar uma opinião mais ponderada. O que que acontece, cara? se eu tivesse a resposta a essa pergunta, eu vendia ela por 100 milhões de dólares. Ninguém tem a resposta a essa pergunta. É, Ninguém cara. tem. em- Olha, aí, para completar a pergunta que você me fez antes, quando eu saí de Moçambique, eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui, e depois eu fui morar nos Estados Unidos e fazer o MBA. Aham, Então, minha experiência de vida foi sair de um país remediado, que é o Brasil, para ir para um país extremamente pobre, que na época era Moçambique, para voltar para cá, para depois ir para Boston, que é o centro mais elitista que tem nos Estados Unidos, mais intelectualizado, para sim. depois voltar para cá. É, E aí você vê em Boston, eu via, isso era começo dos anos 90, mas não deve ser muito diferente, você não tinha aquelas necessidades básicas desatendidas que tinha em Moçambique. Todo mundo comia, todo mundo tinha casa, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem acesso à educação. O básico é todo mundo tem acesso. Você pode prosperar muito numa região como a Nova Inglaterra, onde fica Boston, porque qualquer coisa que você queira estudar na sua vida, se queira fazer, você tem recursos ali. Em Boston, por exemplo, que é uma cidade de 500 mil habitantes, Boston e seus arredores tem 19 universidades. aham, Imagina uma cidade de 500 habitantes, tem metade de Campinas, é, menos da metade, tem 19 universidades, hum. incluindo Harvard, MIT, as Né? coisinhas pequenininhas. Só ela já dava, né? Pô. E aí você vê, tem gente infeliz, tem gente que consome droga, porque está infeliz, porque não tem rumo na vida, porque não tem um propósito, porque estudou um negócio, queria fazer outro, porque acha que não sei. Gente, enquanto eu saía de lá, da África, o cara não tinha que botar na boca do filho, mas estava com a cabeça erguida, indo buscar a solução do problema de vida dele, tinha o outro lado tudo atendido, e desperdiçando aquilo, frustrado, se matando. Claro, estou exagerando, não é todo mundo, é uma pequena quantidade de pessoas. De modo geral, você convive com uma sociedade saudável. Mas você via com uma certa frequência essas frustrações das pessoas, né? E no ambiente profissional, bastante, né? A gente trabalhando pela obrigação de trabalhar, não pelo prazer de trabalhar. Aham, Aí você começa a aprender como os diferentes contextos, eles impactam as pessoas fazem esses contextos, né? é. É uma aprendizagem de vida muito interessante. Eu E, recomendo para todo mundo viver um período de tempo fora do Brasil, e, e- e, se possível, não apenas em um lugar melhor que o Brasil. É bom ser para um lugar melhor para aprender coisas melhores e trazer melhores hábitos para nós. Mas também é legal você ir para um lugar mais pobre, para você ter um contraponto e ver que aqui nem tudo está tudo errado e nem tudo está tudo certo. é, A gente está bem no meio do caminho. é. E por que você voltou? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que que você voltou, rapaz? Que, né? Não deu para ficar em Boston, não deu para. Não, veja, em parte é verdade, em parte é brincadeira isso. Eu tinha que voltar porque aquele meu curso foi pago para a empresa que eu trabalhei. Ah, tá. Que era uma empresa americana, mas tinha escritório em São Paulo. Eu fiz parte de um programa de capacitação que envolvia o mestrado nos Estados Unidos, então era uma obrigação, mais do que contratual, era uma obrigação moral, voltar para cá e trabalhar, continuar trabalhando para a empresa. Aham, Então, eu fiz. Depois eu voltei outras vezes aos Estados Unidos, várias e várias vezes. Caráter profissional, como empreendedor, fui para lá e voltei. E eu considerei várias vezes a possibilidade de ficar por lá. Mas aí você tem outras questões envolvidas, é outra cultura, tá certo? Você tem que estar totalmente integrado, seus amigos estão aqui, você tem oportunidades aqui, lá você está começando tudo do zero de novo. O clima, por exemplo, da Nova Inglaterra é terrível. é, 9 meses por ano de gelo. é, Vive na geladeira. é, Eu sou um cara da praia, sou um cara do calor, eu sou um cara de pouca roupa. é. Lá, se respirar, aí o nariz, que congelava tudo. Sim, sim. Então, sabe, tem prós e contras. Eu não estava aqui no Brasil no desespero suficiente para abrir mão de tudo e cair fora.
Entendi. Assim, Fábio, uma temperatura da sociedade americana em termos da relação do preconceito, tal, porque tudo bem, está na história para sempre, e nunca, assim como os alemães vão ter que talvez pedir desculpas eternas para os judeus, né? Talvez os americanos vão ter que pedir desculpas eternas para os índios e para os negros, né? Mas no dia a dia do jogo social, principalmente você lá numa universidade de alto nível, um network muito legal e tal, né? Todo mundo trabalhando. Como é que você percebia lá o game corporativo americano? Como é que é o negócio lá? É parecido com o nosso? É pior? Como é que... Eu percebia naquela época e percebo até hoje, porque até hoje eu sou consultor de empresas multinacionais e existem americanas dentro do quadro de empresas que eu atendo. Eu já trabalhei com suecos, com espanhóis, eu trabalhei com franceses, eu trabalhei muito com italianos Aham. e também com americanos. As culturas corporativas, elas espelham um pouco as culturas nacionais. Sim. Espelha um pouco, não, eu diria para você que espelha bastante, sabe? É. A empresa é um reflexo do país de onde ela vem. Hum. Uma empresa japonesa, uma empresa coreana, ela é muito hierarquizada. Aham. Tem um grande respeito pelo chefe. O chefe meio que dita a ordem É o e não sensei, tem né? e não tem crítica abaixo. Para você criar um ambiente de crítica, um ambiente mais horizontal, numa empresa oriental, é muito difícil. Já não acontece isso, por exemplo, numa empresa do norte da Europa, onde você tem muito mais horizontalização. O trabalho em equipe funciona muito bem. E nos Estados Unidos também tem acontecido isso. Aquela cultura mais hierarquizada, do chefe manda, o funcionário obedece, foi superada há muito tempo. Né? Aham. Claro, tem níveis de tomada de decisão. Alguém tem que tomar determinadas decisões, quem está no cargo a qual essa decisão é alocada, e ele tem que decidir. Mas os processos decisórios, eles são muito mais participativos. Isso vale para os Estados Unidos, mas eles valem para o mundo de modo geral, sabe? Eu Aham. tenho notado que as grandes questões que afetam o mundo corporativo, elas são as mesmas em qualquer lugar. Hoje, por exemplo, a gente fala muito de ESG. ESG trouxe para dentro das empresas uma pauta, uma Sim, filosofia do tipo, olha, nós vivemos todos no planeta, é a sim, nossa casa, sim. temos que cuidar dele. Nós vivemos todos em sociedade, essa sociedade tem que ser harmônica, vamos cuidar da sociedade. E nós todos nos organizamos em atividades profissionais que precisam ser governadas. Então, tem que ser bem governado. E quando você olha para o ESG no mundo, é a mesma pauta no mundo inteiro. Certo. Vamos cuidar de diversidade, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar de inclusão, vamos cuidar da valorização do trabalho da mulher, vamos cuidar das pessoas mais velhas, da inclusão, vamos cuidar de todos os grupos minoritários, vamos governar as empresas com decência, vamos fazer contabilidade criativa. Né? De vez em quando aparece aí, tá Né? certo? Vamos ser transparentes, vamos tratar a cadeia produtiva de uma maneira honesta, para que todo mundo possa progredir, nada de ficar explorando. Isso é mundial, Fábio. É mundial, É. isso é mundial. O que Agora, você tem é, são algumas diferenças assim, por exemplo. No Brasil, a questão social ela é mais presente do que na Alemanha. certo. Tá? Porque na Alemanha todo mundo tem um prato de comida na frente, todo mundo tem uma casa para morar. No Brasil, a gente ainda está lidando com situações que você tem funcionário na sua empresa que mora numa habitação, numa subhabitação. Então, o drama social no Brasil é mais intenso do que em outros países. Dando o S, o S ele tem muita importância. Mas a pauta é basicamente a mesma. É interessante observar que, né, se a gente tem pessoas, eu não tenho essa pretensão, mas tem pessoas que acreditam que existe um ambiente ideal, né? Poxa, o ambiente ideal, aquele ambiente que todo mundo se respeita e o ambiente A, B, C, D, ou regido pela governança corporativa ou pela ESG, mas a gente observa que lá no Japão, com toda a sua hierarquização, né, que para nós latinos é um porre, né? Os caras conseguem excelência corporativa, né? Tem empresas extraordinárias, né? De uma excelência absurda,
né? Você vai lá para a Alemanha, os caras são super frios, né? Você não tem um amigo de trabalho, né? Você tem um cara que trabalha com você e é que nem vizinho de apartamento, né? Você levanta e vai embora, você não sabe o nome do cara. E tem excelência corporativa lá também, etc e tal. Aqui no Brasil é tudo meio, aquela confusão danada, né, e tal e coisa, um finge que é, o outro é, mas não finge e tal, e também tem, se consegue, que isso quer dizer, na verdade, que não... Daí que a cultura corporativa espelha a cultura nacional. A cultura de fundo de qualquer empresa é a cultura do país de origem. Então, por exemplo, esse senso de improvisação que tem no Brasil, que é valorizado, com a capacidade de improvisar uma solução, está muito dentro da empresa. Aham. Né? Quanto que, se você for improvisar uma solução em um país asiático, por exemplo, já não vai ser bem visto isso. Né? Aham. Vai ser visto, na verdade, como incompetência, né? Porque deixaram chegar nesse ponto para ter que improvisar uma solução. Então, isso aí é a cultura de fundo do país, Gilberto. Você pode caracterizar. Ah, empresas italianas têm esse jeitão. É. Não são todas, mas têm esse jeitão. É. Né? Empresas suecas têm esse jeitão. Sempre vai existir diferença, mas como elas espelham a cultura de fundo do país, tem traços característicos e tal. A pauta ESG aproxima as empresas, mas ela não marca essas características de nascença dela. Né? Aham. Multinacional que uma empresa possa ser, cada escritório tem o seu jeitinho. É. E no Brasil é uma coisa, hein? Tem um monte de empresa brasileira que é multinacional. Sim, E sim. não são bons. O Solantinho é multinacional, Gerdau é multinacional, Vale é multinacional, Embraer é multinacional. É uma longa lista. E essas empresas, tornaram filiais nos nossos países, essas filiais se comportam espelhando a cultura brasileira. Ah, é? É. Quer dizer, não estou dizendo que atue ilegalmente, não é isso. Totalmente dentro das A regras parte legal locais, da né? coisa, né? E a cultura brasileira. Eu vi isso muito. Eu tenho meu cunhado que trabalhou numa empresa, eu não vou dizer o nome para não criar aqui, mas ele trabalhou numa empresa que tinha brasileira, que tinha filiais em várias partes do mundo, e ele andou por essas filiais como diretor da organização, e ele me dizia que quando ele chegava num país, o pessoal dizia, chegou a brasileirada. E olha aí, vai começar a churrasco no fim de semana, já vai começar não sei o quê, todo mundo fala com todo mundo é amigo de todo mundo trabalha fora de hora, extrapola o horário de trabalho, né? Na Europa, acontece, o sindicato não deixa, os brasileiros estão nem aí, Então, tem uma série de características que são muito nossas, que a gente faz no nosso dia a dia aqui, que acontece nas filiais das empresas brasileiras. Aí caracteriza a empresa como sendo brasileira. E a gente acaba se profissionalizando também na cultura da empresa que a gente trabalha, né? Se é que a gente suporta, né? Então, é o que eu falo, né? Não sei se foi com você com o que eu falei ou com o Salib, que me perdoe o Great Place to Work, mas a melhor empresa para se trabalhar, cara, é a empresa que você se adapta como pessoa, que você se sente bem, né? Que você consegue se ajustar à cultura que essa empresa imprime, né? E que vem às vezes importada de outras culturas, né? Eu trabalhei em empresas europeias que, pô, demorava 3 meses para tomar uma decisão, mas a decisão valia para o ano inteiro. E eu trabalhei em empresa americana que decidia na hora, mas também não valia até de tarde, né? De tarde já mudava tudo. Então você, cara, é um cara muito planejador, um cara muito, né, que gosta das coisas de desenvolver projetos de médio e longo prazo, ele se dá melhor em empresas europeias, né, que tem um ritmo diferente de velocidade empresarial, né? E um cara mais agitado, então tem que trabalhar numa empresa mais americanizada, vamos dizer assim, né? Para que ele possa se sentir melhor e assim por diante, né? E isso também leva a gente a chamar a atenção que, na verdade, o brasileiro não precisa mudar, né? Não é que nós somos um bando de imbecis que precisamos mudar, senão isso aqui nunca vai ser nada. Nós precisamos nos conscientizar do que nós temos que fazer, essa que é a verdade, né? E aí,
cada qual cumprindo o seu papel, fazer isso aqui ficar grande, né? Com responsabilidade, com ética, com integração, né? Sem precisar mudar o nosso jeito de ser, porque ninguém muda o jeito de ser, né? E o grande barato de você visitar outras culturas é justamente observar isso, né? Então, na verdade, penso dessa forma, né? Não sei se você concorda comigo, né? Eu concordo com você. Você sabe que eu costumo comparar uma nação, não só o Brasil, qualquer nação, com um transatlântico. Aham. Especialmente esses gigantes, petroleiros e tal, eles pesam tanto. Quando você o coloca em marcha numa certa direção, para você mudar a direção dele, é muito difícil, leva bastante tempo. É. E para você frear um navio daquele, leva bastante tempo. Um dia eu ouvi um engenheiro naval comentar, eu posso estar enganado, mas eu ouvi um comentário do tipo que quando o navio petroleiro está se aproximando de um porto, Uhum. desses com 300 mil toneladas de petróleo na carga, ele desliga os motores 200 quilômetros antes do porto. Olha aí. Vai desacelerando lentamente até chegar perto da costa. Então, você vê inércia que é aquilo que é. Os países têm inércia. Uhum. Então, o país nasce de um jeito e ele vai evoluindo. Mas ele vai evoluindo a partir daquela base dele e ele mantém muitas das características originais. E eu acredito, as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu acredito piamente que o país que nasce torto continua torto o resto da vida, não se desenvolve muito. E o país que nasce com o DNA direitinho, ele cresce muito rápido. Você vê Brasil e Estados Unidos. Nós nos tornamos independentes das respectivas colônias praticamente na mesma época. Uhum. Né? O Brasil perpetuou a família real portuguesa, quer dizer, o colonizador veio aqui para dentro, manteve toda a elite que mandava aqui, que a elite externa mandava aqui, e nós viramos um país, por quê? É uma versão independente de um país colonizado. Os Estados Unidos, não, ele mandou o colonizador embora, falou, o povo que mora aqui é que vai criar esse país, construir esse país para nós. 200 anos depois, os Estados Unidos é o maior país com muito maior economia, e o Brasil está em 12º lugar, é um quinzeavo da economia americana. E a gente continua tendo uma elite que manda em tudo, continua tendo um monte de vícios que vem lá do século XIX, dos portugueses. Então, essas características se perpetuam mesmo, Beto, eu concordo com você, e é difícil você mudar radicalmente um país. Tem que ter um processo educativo muito longo, você tem que ter uma convivência muito grande com outras culturas, a gente está isolado aqui, os brasileiros viajam para fora, né? Não tem intercâmbio, a gente vive fechado em nós mesmos. É. Então, o Brasil é o que é desde sempre. É. E tem um ditado, né, que eu não sei quem é como provavelmente foi o Peter Drucker que falou, né? Tudo que é bom, a gente sempre fala isso, mas é fazer o pão com a farinha que você tem, né? Cara, e se a farinha é essa, né, o pão sai com um sabor específico, mas o que vale é que para este pão virar pão tem que mexer a massa, né? E é isso que nós não fazemos aqui, né? Fica tudo muito parado, né? Até ia te fazer uma pergunta em relação à liderança, né? Você como cofundador do Instituto Brasileiro de Líderes, né? Bom, nós tivemos lideranças no Brasil como Antônio Hermínio de Moraes, né? Temos caras que são símbolos de liderança, como Jorge Gerdau, Jorge Paulo Lemann, como Abílio Diniz, como a Luiz Helena Trajano, o Antônio Seabra, mas esses caras são 70 a mais, né, cara? Como é que tá a nova liderança? Como é que você está vendo o surgimento dos novos líderes aqui no Brasil? Olha, esses caras são 70 a mais hoje, né? Porque eram líderes da época que eles eram 30 a menos. São, sem Né? dúvida. As pessoas, elas têm o DNA, elas têm traço de personalidade para liderança. Todos esses que você mencionou são pessoas muito diferentes entre si, de gerações diferentes, de épocas diferentes, mas todos eles conduziram seus negócios de uma maneira bem sucedida. E continuam nascendo gente com características de liderança.
e continua nascendo gente com capacidade de ser desenvolvida a partir dos seus skills naturais e se tornar grandes líderes. O que eu acho que existe hoje, Beto, é o seguinte: você admirava nos anos 50 o camarada que se tornasse um grande industrial, por exemplo. Aham. Né? Então, alguém que fundasse uma empresa, uma fábrica, olha, ser industrial no Brasil no passado era uma coisa incrível. Matarazzo foi um industrial, né? Foi conhecido pelo grupo industrial dele. O Rio de Moraes era um industrial. Hoje em dia, você falar eu sou industrial, não sei nem se vai ter o mesmo status, mas naquela época tinha. O que você esperava de um industrial? Que ele produzisse muitos produtos. Você não esperava que ele cuidasse do meio ambiente, você não esperava que os funcionários dele estivessem felizes da vida, você não esperava que tivesse cesta básica, você não esperava nada. Você esperava que o industrial nos anos 50, nos anos 60, tivesse uma indústria que estivesse crescendo cada vez mais. Se ela poluísse o ar, paciência, era o custo de fazer negócio. Né? E hoje, quando você vê um líder, ele é um camarada cuja função básica, além de garantir a sustentabilidade da própria empresa, é garantir que o quadro de colaboradores esteja satisfeito, que seu conjunto de clientes estejam satisfeitos e felizes. A própria sustentabilidade da empresa deriva, dentre outros fatores, do fato de você ter um quadro de colaboradores satisfeito e um quadro de clientes fiéis, satisfeitos também, senão você perde a sua receita. A preocupação hoje é uma preocupação de gerenciar uma empresa por meio das pessoas, coisa que no passado as pessoas eram dependentes dos meios de produção, que tem que produzir cada vez mais, fábricas cada vez maiores, negócios cada vez maiores, supermercados cada vez maiores, e a pessoa que estivesse trabalhando lá, estava trabalhando lá, ele era um emprego e era uma peça de uma máquina. Você vê como mudou muito. A cabeça da Luísa Trajano, se você fosse comparar com a doutora Emílio de Moraes, são opostas. Não, sem dúvida. Uhum. Continua nascendo líder, Beto. O que a gente pode fazer de melhor, além de capacitar essas pessoas, é estimular que um número maior de pessoas que se sintam em condição de fazer a diferença, qualquer que seja a maneira que se enxergue fazendo a diferença, tudo bem, que essas pessoas assumam um papel protagonista. Né? Então, o camarada quer ser líder do bairro dele, para resolver problemas que afetam o bairro dele, ele é um líder comunitário, não um líder empresarial, mas toma iniciativa. Vai lá e faz, não fica sentado no Facebook reclamando que a prefeitura não limpa a calçada dele. Entendeu? A prefeitura deveria estar limpando, bom, deveria, mas e se não limpar, vai ficar sujo? Faz alguma coisa, junta os vizinhos, faz um mutirão, vai lá bater na porta da subprefeitura, arruma uma encrenca, mas se torna um protagonista. Então, hoje, o líder é uma figura muito importante, porque ele é o cara que muda a sociedade. Uhum. Você tem razão, essa questão é interessante que muitos desses caras aqui criaram empresas multinacionais brasileiras, né? Empresas que expandiram os seus negócios para fora do Brasil. E este empresariar parece que tem menos hoje, ou não? Ou é uma impressão, ou é falta de informação minha? É muito diferente, porque nos anos 50, 60, até os anos 70, o grande empresário, ou ele era da indústria, ou ele era do comércio. Certo. Hoje em dia, você vê um monte de gente no setor financeiro e tecnologia, e agrícola também, um pouco. Então, mudou a natureza da riqueza brasileira. Mudou de mão, né? Mudou de mão. Os grandes negócios hoje são bancos, os grandes negócios hoje são fintechs, os grandes negócios hoje são em tecnologia, são empresas de tecnologia. Muitas das multinacionais brasileiras são multinacionais que estão nesses campos. Né? E cadê a indústria brasileira? Ela não é tão presente assim. Eu mencionei algumas empresas, mas não existem tantas empresas industriais brasileiras internacionais. E varejista, eu acho que tem. Não sei nem se tem, para ser sincero com você. Não lembro de empresa varejista brasileira que tenha se internacionalizado. Uhum. Mas hoje, o drive da economia brasileira não está mais na indústria do comércio. O máximo que aconteceu foi o cara da Havan colocar a estátua da Liberdade lá, a única internacionalização do varejo. Então, ele botou uma característica dessa, né? Mas a Havan, onde eu sei, não tem loja fora do Brasil, ninguém tem. Não, é verdade. E isso está certo ou está errado, ou é assim mesmo?
Olha, é o que é. Olha, eu estou falando bobagem. A Natura é uma empresa que abriu loja, comprou, né? É, Comprou rede de loja. O Avon, depois comprou a Body Shop e tal. tá. Então, tem alguns do varejo. A Natura é um misto Hum, de vende direto. Então, ela tem uma característica particular. Mas, enfim, não sei se está certo ou errado, é o que é. Eu acredito, e aí falando como economista, tá? isso. Eu acredito que é impossível você desenvolver um país do tamanho do Brasil, geograficamente, e com a população do tamanho que a gente tem, sem uma base industrial muito sólida. Aham. E para você construir uma base industrial sólida e grande, sem ficar dependendo de filial de multinacional, você tem que desenvolver tecnologia própria e estimular que novos empreendedores criem, implantem essas empresas industriais. A gente está sem uma política industrial há tempão. Sempre se fala que tem que fazer uma política industrial. Não se faz uma política completa. Você tem sempre iniciativas que são curtas de fôlego, que são temporárias. Não tem uma política de industrialização real no Brasil há muito tempo. E sem isso, a indústria continua do jeito que está. A gente está tendo 40 anos um processo contínuo de desindustrialização. Significa dizer que a participação da indústria no PIB vem caindo continuamente há 40 anos. Isso não é dado meu, isso é dado do próprio governo. Certo. Pega lá, você vê o gráfico direitinho, participação no PIB caindo. Empresa fechando as portas, empresa que se torna importadora de produtos da China para revender aqui, porque é mais caro produzir aqui do que importar. Então, você tem um processo forte de desindustrialização e a economia brasileira ganhou esse rosto de ser uma empresa de serviço. Só tem banco, só tem fintech, só tem fase tecnológica. Não está errado ter isso tudo, tem que ter isso tudo. Mas seria muito melhor se a gente também tivesse uma base econômica mais diversificada. E não é por falta de líder, é por dificuldade, assim, porque é diferente, né? Você ter o sujeito empreendedor e você ter o país empreendedor, né? O país, Também. totalmente, né? O país que dá condições, que dá incentivo, que dá oportunidade, sem isso não adianta você ter um empreendedor, né? E não adianta, né? Olha, a coisa é mais complexa do que isso. É, Quando um país faz um plano de industrialização, ele define aonde ele vai investir os recursos nacionais. Você não industrializa o país em todas as áreas, é, especialmente quando a industrialização tardia, como é a gente. Você olha para o Brasil e fala, eu vou ser os Estados Unidos, que é líder em tudo. Não dá, se eu vou começar agora, eu não chego lá nunca. é, Eu vou ser uma China, já não consigo mais ser. Agora, eu posso ser campeão, posso ser líder, posso ter tecnologia de ponta. Nesse assunto, naquele química fina, por exemplo, pode ser, talvez possa, biotecnologia, sim. Agora, vai ter um outro assunto qualquer que não tem como competir com quem já se desenvolveu. Então, o país ele faz escolhas. Eu vou me fortalecer nestas atividades industriais. Daí para trás, você começa, o BNDES vai financiar esse tipo de atividade industrial, qual infraestrutura no país eu preciso para aquele tipo de atividade industrial, que tipo de mão de obra eu preciso formar para aquele tipo de atividade industrial, que tipo de universidade eu tenho que ter para criar know-how naquele tipo de atividade industrial, como é que eu vou fomentar o empreendedorismo naquele tipo de atividade industrial. Olha a cadeia produtiva que está na frente e atrás daquela atividade industrial. O que eu tenho que trabalhar para trás e para frente? O que está fora disso, eu continuo importando da China. é, é. Então, você orienta o país inteiro uma direção quando você define uma política industrial. É um pouco daquilo que o Bruno Assami falou. Bom, a gente tem que sentar como sociedade e definir quem nós queremos ser, né? Isso. Enquanto nós não fizermos isso, né? Porque quem está tomando a decisão de quem nós queremos ser são oligarquias, né? Que vão se revezando no governo e quando eles estão no governo, eles tomam atitudes que fortalecem os seus polos oligárquicos, né? E aí a gente fica olhando, né? Meio que, né? Olhando assim essas coisas acontecendo e assistindo um país ser a 12ª economia do mundo, né? Dados macroeconômicos interessantes e dados microeconômicos, que é o da população, que é o do cidadão, péssimos, né? Então,
E aí porque não fomos envolvidos, enfim. Mas e aí o que eu acho engraçado é as pessoas se assustarem, né? E nem agora saiu uma notícia aí, não, porque, pô, agora o escândalo no governo Lula, que distribuiu 60 milhões de reais para fazer o seu trabalho de coalizão. O Lula é um político de coalizão partidária. E quem votou nele e achava que ia ser diferente, não tem condição, né, de pensar de forma, de não ter capacidade crítica, de enxergar as coisas desta forma, né? Assim como o Bolsonaro era um oligárquico de oligarquia rural. Então, os caras que se deram bem foram os caras que têm produção agrícola, né? A agroindústria que exportou tudo que tinha e o retalho vendeu no Brasil mais caro do que exportou. E assim a gente vai sucessivamente, né, sendo administrado, né, por oligarquias, por interesses que são de pequenos grupos, né? Isso é que... Olha, a gestão pública brasileira no plano federal, há décadas, estou falando do governo Alves, há décadas, é medíocre. É absolutamente medíocre. Você vê o perfil dos líderes que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos, é um mais medíocre do outro. Você não pode tirar coisa boa de um líder medíocre. E todos são intelectualmente medíocres. Nenhum estudou, nenhum se capacitou. Eles são políticos. São políticos. Eles sabem manipular as coisas para permanecerem nos cargos, serem eleitos. E você sabe que eu fiz uma das pós-graduações que eu fiz na GV, né, nós terminamos ela em 2005 e até hoje a gente se conversa, né? Tem um grupinho lá e tal, de vez em quando toma uma cervejinha, né? E tal, que eu sei que você gosta também, que é bacana. E aí, eu lembro que quando a Angela Merkel saiu do governo, né? Aí o pessoal lá da fundação, podia vir contratar ela, trazer ela para cá, né? Vamos trazer a Angela Merkel para cá. Aí eu comentei, uma que ela não vai conseguir fazer nada aqui, né? Nesse nível institucional que nós temos aqui, é impossível ela agir. E outra que, assim como a cultura da organização, ela é fruto da sociedade, o líder político também nasceu aqui, né, cara? E se esse cara... Brasília é a metrópole portuguesa do século XVIII. Né? Você tem a corte, que é quem está dentro dos três poderes, você tem a corte, você tem aquela vassalagem em torno da corte, que vive pendurada nela, exatamente. E você tem a sociedade que existe para sustentar a corte. Exatamente. O Brasil do século XXI é a colônia do século XIX. Então, e aí a gente fica discutindo lá, mas é que ficam mentindo pra gente, porque Dom Pedro, quando ele parou para dar o grito lá no Ipiranga, na verdade ele estava com dor de barriga. O problema nem é esse, né? O problema é que a independência foi declarada no Brasil porque Portugal ia tornar o Brasil colônia de novo, né? Porque o Brasil tinha virado império, né, de Portugal, e Portugal queria colonizar o Brasil novamente, transformar o Brasil em colônia, e os caras que eram produtores rurais da época iam perder muito com isto, e os caras chegaram no Dom Pedro e falaram, filhinho, ou você proclama a independência, ou nós vamos proclamar para você, você escolhe, né? E aí deu no que deu. Então, quer dizer, foi, né? E é o que você falou, isso se prorroga até hoje, tá? Até hoje. O Brasil conseguiu ficar independente da metrópole e manteve a mesma família real nos dois países. Não é? Né? Uma coisa assim, né? Um é filho do outro. Fala que independência é essa? Né? Foi mais um conchavo, né? Enfim, mas não é o... não é, a gente vai falar, não é o foco do podcast. Mas tem que ser, é o foco do cidadão, né? Então nós temos que falar disso também, para com isso, né?
senão se acaba desenvolvendo preconceito, achando que ter consciência é preconceito, e não é, cara. Ter consciência, ter capacidade de crítica é uma obrigação. E eu vejo no nosso país cada vez menos pessoas que têm capacidade crítica. E cada vez mais os que são eleitos por aqueles que realmente acham que aqueles que foram eleitos são bons, né? Isso é que dá medo, né? Você olha, fala, não, o cara imaginou que ia ter picanha mesmo, com aquela gordurinha, né? O problema da gente ter líderes medíocres há tantas décadas, né? E a gente não Exato. consegue renovar essa liderança. Eu não vou entrar no mérito de por que a gente não consegue renovar, porque aí é uma É, conversa de dia, é. né? Hum, Mas a gente sempre está se vendo frente a vários candidatos e nenhum deles tem uma característica muito positiva. Eles não se destacam da mediocridade média do político brasileiro. é, Começa a ver toda a mesma coisa. Mas quem vai disputar? Fulano, ciclano, né? Meu Deus do céu. Essa última foi típica, né? é, Olhamos todo mundo, bom, não sobra um. Não tem, né? quem vai votar? Quem, né? Então, bom, assim é. Mas, mas você tem uma consultoria que tem um nome extraordinário, né? Prosperidade, né? O que é prosperidade, hein, Fábio? Bom, é uma marca positiva, que passa uma mensagem positiva, uma mensagem de, olha, tudo pode caminhar para frente se a gente fizer direitinho. E ela procura ajudar as empresas em processos de transformação, Aham, que é uma expressão genérica, porque às vezes você tem transformação digital, transformação cultural, você tem outro tipo de transformação, mas empresa que precisa mudar para poder continuar prosperando. aham, Essa é uma definição genérica que a gente adota. Claro que nós temos limites dentro dessa ampla definição para atuar, mas basicamente o que a gente faz hoje é uma evolução do que eu fazia 30 anos atrás, que era planejamento estratégico. tá, E 30 anos atrás, você tinha metodologias muito consagradas que existem até hoje. O planejamento estratégico é definir um norte para as empresas. certo, Hoje em dia, esse norte, na verdade, não basta você definir, você tem que ajudar as empresas a saírem da gestão e chegar naquele norte. E sempre é um processo de mudança. certo. Ela passa por um processo de mudança. É quando você traz para dentro conceitos novos, como ESG, quando você traz para dentro conceitos novos, como vamos internacionalizar a empresa e trazer Hum. valores de fora também para a nossa cultura E, e, corporativa. e você, e Quando, você como consultor, você impõe, porque tem dois tipos de consultor, né? O que é contratado para bater palma, né? E aquele que é contratado e fala, tá, eu faço a consultoria para você, mas nós temos que cuidar disto, senão eu não faço. Então, quer dizer, na consultoria que você faz de prosperidade, eu estou entendendo que é fazer a empresa crescer, ser maior do que ela era, né? Partir de um estado anterior para um estado posterior que é mais rico sobre todos os aspectos, mas você exige que isso seja espalhado de maneira adequada para os colaboradores, que seja daquele estilo aonde vai ter uma liderança que é uma liderança que se preocupa, que é humanitária, que tem uma ESG ali norteando e tal. Você entra nesse mérito? olha, tem várias coisas que você colocou, né? Não é, a resposta não é assim. Então, vou começar pelo começo. Hum, Consultor é um profissional que precisa ter idoneidade e precisa ter isenção. certo. Então, você tem que chegar e apontar as coisas que estão erradas com idoneidade. Você É, não pode jogar rosas no que não merece receber rosas. E deve jogar rosas no que merece receber rosas. certo. Então, você está lá, você para você apontar as coisas que não estão bem feitas e indicar caminhos. E você tem que ter isenção para não entrar no jogo político da empresa. Ah, E sempre vai existir.
Então, você tem que estar blindado disso. Por quê? Porque senão você não é um consultor, você é parte do jogo político. Certo. Você passa se torna um funcionário da empresa. Aham. Então, se você consegue ficar a parte, separado do jogo político, e consegue ter isenção para dizer o que realmente está errado e tudo mais, você pode se chamar de um consultor de gestão. Agora, a maneira de trabalhar com as empresas hoje não é mais antigamente do aconselhamento. Consultor é o cara que aconselha. Né? Consultoria significa aconselhar. Certo. Antigamente, o conselho vinha na forma de um relatório ao final de um projeto. Hoje em dia, ninguém quer saber de um relatório ao final do projeto. Você quer que um profissional de fora, que seja meio imune ou totalmente imune ao jogo político, isento naquilo que vê, naquilo que fala, te ajude a desenhar um programa de correção de problemas na sua empresa. E pode ser expansão. Às vezes você precisa encolher para se consolidar, para depois voltar a crescer. Você precisa mudar rumo, precisa mudar cultura. Alguma coisa na organização não está funcionando, ela não está indo bem, alguém vem de fora para ajudar. O que se espera desse consultor é que ele trabalhe com as pessoas da empresa, diretamente com, então tem muito grupo de trabalho, tem muita formação de líderes internos, tem muitos grupos de discussão, todos os processos de consultoria hoje são muito participativos, e depois você os ajude na implantação disso. Você não é um gestor interino, você não é um gestor externo, você é um camarada que está acompanhando aqueles indivíduos que você formou na execução daquilo que você sugeriu ou que foi construído, que é mais provável, construído a quatro mãos com essa turma toda. Tem algumas atividades de consultoria, só para fechar o ponto, né? Tem algumas atividades que ainda são feitas totalmente de forma independente. Por exemplo, se uma empresa te pede uma pesquisa de mercado, você faz uma pesquisa de mercado. Sim. Você tem que envolver o corpo profissional interno. Se uma empresa te pede um levantamento de condições internacionais para implantar uma unidade industrial na França, você vai levantar as condições lá. Então, tem atividades de consultoria que não são tão interativas assim, não dependem desse trabalho próximo dos colaboradores. Mas a grande maioria dos projetos você faz com a empresa, dentro da empresa, com as pessoas da empresa. E esse é o papel que se espera de um consultor de gestão. Entendi, porque assim, eu conheci um português que mora no Brasil e ele é um chefe português, né? E é um cara assim super bem preparado nas principais escolas de gastronomia do mundo, etc. e tal. E aqui no Brasil ele abriu um restaurante e aí ele cansou de ficar na cozinha e tal, e etc. É um mundo bem difícil, né? Não é fácil de você tocar. E ele começou a fazer consultoria para levantar, né, o famoso turnaround de restaurantes que não estavam indo bem. Então a gente pode chamar isso de dar prosperidade para a empresa, não pode? É isso? Só que quando ele chega no restaurante, ele falou assim para mim, olha, eu chego para o dono do restaurante e falo assim, me diga uma coisa, na tua cozinha existem ajudantes de cozinha? Não, é o cozinheiro que faz tudo, então tu vai ter que pôr um ajudante de cozinha, porque um cozinheiro que faz tudo não faz nada. E é por isso que tu não vais bem. Quanto é o salário médio da tua equipe? A gente paga o salário mínimo aí, tu vai ter que dar o salário mínimo mais 30%, senão eu não faço a consultoria. Porque se o cara não estiver feliz com o que ele está ganhando, ele vai estar feliz para cozinhar para os teus clientes? Não. Então ele colocava uma série de pré-requisitos antes de ele entrar e dar a consultoria relacionada àquilo que é o mais importante, vamos dizer assim, de criar novos pratos, de apontar um norte para esse restaurante, que ele não abria a mão. Se o cara fala, não, peraí, não vou fazer nada disso, então o senhor passar bem. Né? Então ele mantinha. E eu achei essa postura extraordinária, né? Eu falei, cara, pô, que show de consultor que você é, né? Que você quer atuar na empresa, mas não abre mão de que esta empresa ela cresça macro e microeconomicamente, né? Que ela seja, que ela tenha aquilo que eu falei outro dia e não entenderam. Pô, você vai preencher um formulário, Fábio.
Aí, como é que chama o campo lá que você tem que colocar o nome da empresa? Como é que chama o campo do formulário ali? Razão social, não razão é? social. As empresas perderam a sua razão social e acham que razão social é o nome dela. E tem razão social em nome fantasia, a única diferença. E não, né? Ô ser humano, a tua empresa precisa ter uma razão social, que é fabricar coisas e que seja do interesse seu e da nação. E precisa dar emprego e etc. para a nação. Então, essa é a razão social. Tá bom, você fica com lucro, beleza. Mundo capitalista, neoliberal, show de bola, mas pera lá, né? Vamos fazer esse negócio permear melhor, né? E esse português, né, ele exigia isso dos seus candidatos, né, à consultoria. Dá para fazer isso, Fábio? Dá para chegar nesse mérito? Ou vamos entrar aqui num... Eu acho que é o estilo dele. Né? Eu acho que, dependendo do seu campo de atividade de consultoria, faz sentido. Na prática, ele já está dando a consultoria. É, Quando ele exato. diz, olha, se você não pagar um salário adequado, esses É, caras não vão trabalhar direito, isso aí é já é consultoria. consultoria, né? Né? Então, ele está estabelecendo algumas pré-condições para o trabalho dele, que na prática já são recomendações para o É, cliente, né? é, é, É o estilo dele. beleza. Agora, tem consultores, por exemplo, brincadeira na parte, É, que começam a se preocupar com o fato de determinadas empresas elas praticarem atos do seu ambiente profissional com as quais eles não concordam e não querem estar relacionados com esse tipo de empresa. aham, Uma empresa que tem um ambiente de trabalho que não esteja abaixo do mínimo que você considera digno para as pessoas. certo. Não sei te dar um exemplo aqui, mas eu tenho pelo menos um amigo que trabalha com consultoria que fala, eu entrei numa empresa aqui, eu vi um ambiente profissional de chefe xingando funcionário, de mulher sendo humilhada, eu não quero trabalhar para essa organização, Aham, por mais que ela pudesse ser. E era uma empresa grande. Agora, são situações pontuais, né, Beto? Não é a rotina. não é rotina, né? Ainda Né? não, Não é não a rotina. estamos com esse nível de consciência, né? Para poder trabalhar com seria um sincericídio, né? Você vai ser, né? Mas o ambiente empresarial também não está tão ruim assim. É, Talvez se você for numa empresa pequena, no interior do estado pobre, você vai encontrar, mas assim, no ambiente, pelo menos que eu frequento, das empresas de médio e grande porte do estado de São Paulo, aham, é difícil você achar alguma situação que você fala, puta, eu não quero trabalhar nessa empresa porque aqui não vai dar, eu vou associar minha imagem com legal. uma empresa que depois está na página policial. É difícil de se encontrar. É, ótimo. Essa é uma notícia interessante, bem bacana. Ô Fábio, outro dia eu vi você brincando num post dizendo que um amigo seu do ITA disse que o problema do mundo é que a inteligência é um coeficiente fixo, né? E como está nascendo muita gente, aí a coisa está ficando meio complicada, né? Tá sobrando inteligência para pouca gente, né? Nós estamos mesmo com um problema de... Você acredita, né? Parece que tem, eu não tenho dados assim para te falar. Eu sei que tem essa pesquisa, ou se é um boato de que a geração, pela primeira vez, a geração seguinte, ela é menos inteligente do que a geração anterior. Como é que você pensa essa questão da inteligência? Isso é uma brincadeira, né? É, Esse ditado aí, que a gente tinha também na Folha, isso é pura brincadeira, né? é, A quantidade total de inteligência no planeta é constante, mas a população está crescendo. é, É brincadeira. Não tem. Eu não sei se isso é verdade, eu acho que tem nenhum sentido. É só sensação. aham, E isso aí mesmo, eu também li, saiu publicado na mídia aí, que alguém viu e disse que a inteligência média da geração atual é menor do que a da geração anterior pela primeira vez na história. Eu não faço a menor ideia. Não sei como é que se mede isso, não sei uhum. como é que chegaram nessa É, conclusão. Eu não sei. Veja, se você olhar do ponto de vista racional, se a população no mundo estivesse emburrecendo, o planeta estaria andando para trás. Não está, né? não tá, né? Acabamos de sair do século mais próspero, né?
O século XX foi Então, o século mais próspero do ser humano, né? E estamos entramos no 21 com a corda toda, né? Então, eu acho que só pelo fato da gente discutir tanto aspectos sociais no mundo inteiro, debate profundo, meio ambiente, aspectos sociais e tudo mais, eu vejo isso como uma involução, eu vejo isso como uma evolução. é. E até eu diria assim, e aí eu quero ver se você concorda, talvez a cognição tenha ficado mais importante que a inteligência, né? Se a gente pensar que inteligência é o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu sei, que eu coloco em prática e etc. E a cognição é a capacidade de eu aprender, aí a cognição, nós estamos num momento onde a cognição ela é extremamente importante, né? Para você ter uma abertura de aprendizado, porque está surgindo coisa de tudo quanto é lado, né? É GPT daqui, startup de lá que faz tudo, que simplifica toda, né? Enfim, né? Ou você tem capacidade de aprender essas questões, ou você fica e vai ficar né, o Don Quixote aí querendo derrubar moinho de vento aí, né? Ele é um dinossauro, né? É, Um né? dinossauro profissional, um dinossauro social, um indivíduo deslocado do seu tempo. Eu acho que você tem razão. A capacidade de aprendizado, hoje em dia, é uma característica necessária para você, no mínimo, estar sintonizado com o que está acontecendo na vida. É, O mundo muda o tempo todo, não são só as pautas que mudam, as pessoas mudam, os comportamentos aham, mudam, as demandas sociais mudam, as demandas profissionais mudam, é, a maneira como as pessoas se comportam muda, as relações geracionais mudam, você está num ambiente que tem é, uma areia movediça. Você tem que, de alguma maneira, sobreviver dentro disso com conforto, é, né? Você pode estar permanentemente incomodado, tem que ter um mínimo de segurança para você poder viver com saúde. é, E você faz isso se você for aprendendo. é. E dentro do processo de aprendizagem, você também tem que saber ser tolerante, você também tem que Não é? saber Você, ap- as coisas, você aprende tudo né? isso também, né? É, Aprender que não tem mais verdades absolutas, como a gente tinha quando era criança. não é? Você é criança, você aprendia do pai e da mãe, isso aqui está certo, isso aqui está errado. É, Hoje em dia, com essas verdades absolutas, ó, a honestidade é uma verdade absoluta. Você tem que ser honesto, tem que ser é, decente, tem que ser íntegro. São coisas que ainda existem, mas tem muita coisa que flexibilizou. Você fala, bom, não tem verdade certo ou errado, você tem que aceitar é, o que existe. é, Então, se você foi formado, na minha geração, tenho 64 anos, um monte de gente que foi formado na infância, lá nos anos 60, com determinados conceitos na cabeça, não superou isso até agora. é, E é um camarada que está preso naquela educação. Você vai culpar o cara, vai dizer que o cara é um idiota? Não. A educação que você recebe na infância marca a sua vida para o resto da vida. é, Se marca a vida pelo resto da vida, é ótimo. é, Marca a sua vida para todo sempre. Se você conseguir superar determinadas barreiras educacionais, você avança. Se você não conseguir, você fica preso naquela é. armadilha. Então, realmente, essa capacidade de aprendizado e de adaptação ao mundo é um negócio fundamental no dia de hoje. Então, quer dizer, esse exemplo que você deu, é um cara extremamente inteligente, com certeza, né? Mas pouco cognitivo. E aí, cara, ele fica pelo tempo, né? Quer dizer, a inteligência dele já não é mais geradora de prosperidade até para ele, né? E para aqueles que estão à sua volta, né? Então a cognição ela é fundamental para a vida neste momento, principalmente, né? Até mais do que a inteligência, né? E É a porque turma então normalmente radicaliza. é muito mais importante você saber fazer uma boa pergunta do que ter uma boa resposta, né? Porque uma boa resposta pode ser boa para um caso específico, para outro caso já não serve, né? E a pergunta pode ser muito mais enriquecedora, né? Então isso é uma característica bem interessante desse momento. Com relação à DVB, Fábio, como é que ela tem feito para se manter relevante? Como é que é fazer associativismo do Brasil? Olha, esse é outro planeta para a gente conversar. A DDB, ela é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Então, ela surgiu nos anos 50, final dos anos 50, para promover uma atividade que era muito apreciada na época, que era de vendedores. Certo.
O vendedor, historicamente, no Brasil, e infelizmente, eu tenho que dizer que até hoje tem um pouco disso, é o cara que não sabe fazer mais nada, vai vender. Se a gente não tem qualificação para fazer alguma outra atividade, ele vira vendedor. E, em muitos casos, é o início da vida profissional da pessoa. Sim. Rapaz, a menina com 15, 16 anos precisa trabalhar, ainda não está formado em nada, vai trabalhar de balconista, vender alguma coisa. Então, nos anos 50 existia essa visão de que o vendedor ele não era formado, ele não tinha uma profissão, era a atividade de quem não tinha profissão. E a DVB surgiu nessa época para valorizar a função do vendedor. E ela se organizou e se manteve por décadas em torno de 3 componentes. Atividades educacionais, ela tinha cursos de formação de vendedores, que depois viraram cursos de formação de marqueteiros, aí criou-se toda uma grade em torno desses 2 temas. Isso foi a base de receita dela por muito tempo. Depois ela teve os eventos de networking, a DVB inventou ou trouxe para o Brasil esses eventos de networking, e teve época que tinha almoço, jantar e café da manhã e happy hour todo santo dia. A função era fazer com que a plateia se conhecesse. Isso foi um conceito que a DVB também explorou por décadas e gerava apoio de patrocinadores. E, por último, ela criou algumas premiações que valorizavam certas profissões. Personalidade de vendas, que queria valorizar vendas. Top de marketing, que queria valorizar marketing. E a DVB viveu disso por muito tempo. Esses 3 pilares foram perdendo relevância para a DVB, porque surgiram outras organizações que modernizaram cada um deles. Então, você formar vendedores ou você formar marqueteiros. Tem uma grande variedade de universidades, de entidades que hoje trabalham bem na formação desses quadros profissionais. Então, a DVB ela foi ficando cada vez mais de lado nesse aspecto. Networking. Ninguém mais faz almoço e jantar de networking. Você tem os clubes de relacionamento, as organizações que se estruturaram no formato de clubes. Ou seja, você não paga para ir num jantar. Você paga para fazer parte de uma comunidade que, ao longo de um período de tempo, se une, recebe relatórios, confraterniza, conversa, troca experiências, viaja. Você tem toda uma grade de atividades que extrapola ou vão jantar trocar cartão com alguém. Então, esse lado da DVB também foi colocado num plano muito inferior. E as premiações sofreram a concorrência de premiações similares criadas por outras organizações. Isso fez com que a DVB passasse um período de baixo. E nos últimos anos, a administração que eu faço parte, ela vem redesenhando a associação. Então, a gente vem criando alguma coisa que nós batizamos internamente, que é a DVB do futuro. Não é o nome do programa, é um conceito. Como é que a gente faz para identificar as causas que são pertinentes à sociedade hoje e adapta a DVB, ou reestrutura, recria, refunda a DVB para suportar essas causas? Hoje a gente está apoiando e está desenvolvendo projetos de valorização da mulher empreendedora, por exemplo, de apoio às iniciativas focadas em longevidade, o público maduro, o público mais velho, o segmento mais velho da sociedade. A gente tem projetos de sustentabilidade, de meio ambiente. Legal. Tem iniciativas focadas em turismo, porque o turismo é uma atividade disseminada por todo o país, emprega todo tipo de mão de obra, é fácil de você potencializar. O Brasil tem uma capacidade de crescimento no campo do turismo brutal, não precisa de muito capital para você desenvolver essa atividade. Então, é um outro pilar que a gente também atua. Então, nós estamos ressintonizando a DVB com o século XXI. Né? É um desafio grande, porque não existe um caixa disponível para investimento. Depois de passar por vários anos de encolhimento, a DVB ficou sem um caixa disponível para investimento, mas tem a força da marca, que é muito importante. Muita gente se lembra da DVB e ela é uma entidade muito bem reputada. Ela ainda tem os produtos tradicionais, estão criando agora os novos, e tem muita gente boa envolvida com a DVB. Então, os quadros de diretores, vice-presidentes, colaboradores, as pessoas que estão próximas a nós, são todas excelentes. A gente conta muito com a capacidade intelectual, com o networking dessas pessoas, e agora em cima de uma pauta atualizada.
Uhum. Então, você vai ouvir falar muito da gente nos próximos anos. Legal. Tem coisa boa e coisa nova relacionado à maturidade, à mulher e etc, né? Bacana. E dá para fazer isso tudo sem perder o elo da marca com a DVB? Faz... Dá, né? Dá. Então, tá, a gente não está pegando a essência dela e jogando fora. A gente está atualizando as causas que ela apoia. Certo. O DNA da DDB, embora ela tenha surgido como uma associação de dirigentes de vendas e marketing, portanto, era uma entidade de classe focada na promoção do perfil profissional, desde o começo, ela sempre abraçou causas sociais, de interesse de toda a sociedade. Legal. O que a gente está fazendo hoje é não perder o foco em vendas e marketing, continua sendo um componente importante das atividades da casa, mas ressintonizando a entidade com as causas que fazem sentido na sociedade dos dias de hoje. Legal. Então, a gente não tem mais necessidade de disseminar conceitos de marketing, porque eles já estão todos absorvidos por todo mundo. Nos anos 70, você criou um top de marketing por quê? Porque não existia a função de marketing nas empresas. Não tinha ninguém que falasse disso. Então, precisava criar curso, precisava criar uma premiação, precisava fazer uma coisa, não precisa mais desse tipo de coisa. O top de marketing está sendo repensado. Em compensação, qual é a premiação hoje que a gente tem que chamar mais atenção? O top de sustentabilidade. Sim. Né? E premia as empresas que criaram e implantaram e estão executando programas de sustentabilidade no meio ambiente, LEED, quer dizer, os melhores que você pode encontrar no país. A gente faz questão de premiar esse tipo de organização. E por aí então, vai, não estamos jogando DNA, nós estamos só atualizando as coisas. Dá para fazer top diversidade, dá para fazer top, né? Dá para se ligar a causas que são importantes, né? Para este momento que a gente está vivendo, né? E contribuir com a sociedade nesse ponto, né? Quer dizer que aí a hora que você tiver mais para falar, que você puder falar, aí você vem a terceira vez aqui para falar, né? A gente está correndo atrás de dinheiro, né, Beto? Porque o que acontece? Você não faz nada nessa vida se você não tem recurso. Verdade. E você está sempre num círculo vicioso, pelo menos as entidades de classe, de modo geral, estão assim. Eu não tenho recurso para criar uma pauta interessante para o mercado, e o mercado não se associa a nós porque eu não ofereço uma pauta interessante para eles, então eu não tenho dinheiro para não ter associado. Quem quebra um círculo vicioso desses? Certo. No nosso caso, a gente criou vários projetos, são 11, na verdade, dentro de casa. E estamos buscando suporte, em alguns casos, de patrocínio, em outros casos, é de investidor mesmo. Estamos sócios, porque tem projeto, embora tenha uma pegada social, ele oferece retorno financeiro. E a gente está buscando investidor. Em outros casos, é patrocinador mesmo, né? A gente tem um projeto, por exemplo, que é de uma venture builder, uma aceleradora de startups de mulheres maduras. Legal. Então, nós estamos trabalhando com o recorte da empreendedora mulher madura, e, se possível, até extrato de renda médio. Porque uma mulher madura formada em Harvard tem acesso ao mercado, bem colocado, tem sua capacidade própria de buscar suporte para um projeto de empreendedorismo dela. Mas uma mulher de 45 anos, com nível educacional talvez não muito elevado, com renda não muito elevada, uma boa ideia na cabeça, essa pessoa está totalmente à margem do processo do ecossistema brasileiro. Totalmente à margem. Está fora do radar de todo mundo, não sabe nem por onde começar a estruturar um plano de negócio, fazer um pitch de venda, não sabe nem o que é isso. A gente está objetivando com essa venture builder assessorar e suportar esse tipo de iniciativa. Uma venture builder é uma aceleradora que tem um fundo de investimento dentro dela. Certo. A aceleradora ela faz todo o trabalho de aceleração, mas a startup tem que buscar o dinheiro no fundo de investimento ou no investidor antes. A gente constitui, nesse caso, um fundo de investimento que investe na própria carteira de startups. E nós damos as mentorias e tudo mais. Então, nós estamos buscando, de um lado, investidor para levantar o fundo, e, do outro lado, o patrocinador para pagar o capital de giro, né, suportar a operação dessa organização. Quem depois quiser ouvir detalhes, saber como é que é isso, é só dar um toque. Acho que depois, no
Você vai colocar embaixo o meu contato, alguma Sim, coisa sim, assim, né? claro. Lá no YouTube. Aham. Então, quem quiser mais detalhes, mais informação, fala comigo. A gente está buscando suporte de mentoria, suporte de patrocinador, suporte de investidor, para lançar essa operação. E nós estamos fazendo em associação com um grupo de Minas chamado FCJ Venture Builder, Ah, que é a maior organização do Brasil em estruturação desse tipo de operação. entendi. Inclusive, eles são internacionais, eles são uma empresa brasileira com uma abrangência mundial, né? Que, E que, eles têm todo o know-how de gestão disso, de captação, de hum, filtragem, de criação do pipeline, de filtragem da startup. Os caras são os papas disso. uhum. Essa é uma operação legal. Uma outra que a gente está buscando suporte também é um selo, uma certificação de estabelecimento amigo do idoso. Uhum. Tem esse nome, tem o nome mais adequado, é estabelecimento respeito 60 a mais, mas o princípio é uma certificação de uma loja onde o cliente saiba que ela está preparada para atender bem o público mais velho. Certo. Quando você vê qualquer pesquisa de comportamento, qualquer pesquisa de consumo, focado no público mais velho, uma das grandes queixas que eles têm, as pessoas mais velhas têm, é que não são bem atendidas no varejo. É. E é uma variedade de problemas apontados, sabe? Música alta, som muito alto, luz piscando, o balconista que não tem paciência com uma pessoa que tem alguma dificuldade, etiqueta de preço muito pequenininha, produto perto do chão, produto muito alto, tapete que escorrega, loja que intimida por qualquer motivo. Então, tem uma variedade de fatores que precisam ser trabalhados para o cliente se sentir bem dentro daquele estabelecimento. Show. Então, nós criamos a certificação, junto com o Instituto Totem, que é uma grande certificadora, certificada pelo INEP, uma grande certificadora de mercado, com uma expertise gigante nesse assunto, para certificar lojas e também prestadores de serviço, de que o estabelecimento está preparado para atender o público mais velho. Aí você tem manualização, você tem treinamento, você tem vistoria, Pô, tem a bacana isso. inspeção, tudo mais. Legal. Esse é um projeto que tanto pode ter patrocinador quanto pode ter investidor, porque ele tem uma rentabilidade embutida que justifica você trazer um E investidor aí, para dentro. entrando em contato com você, você pode dar uma explicada e desenvolver melhor o assunto e tal, para quem estiver interessado em apoiar, né, de um jeito ou de outro. Essas iniciativas todas são muito interessantes, muito importantes. Muito legal, Fábio. E, Tem bom, para gente. vários outros que eu não posso divulgar É, online, é, porque tem é compromissos, às lógico, vezes, lógico, com atividades físicas, com isso, mas claro. em conversas particulares dá para falar. Como nós tocamos coincidentemente no 60 a mais aí na última frase que você falou, para a gente fechar o nosso papo, envelhecer no Brasil é bênção ou é maldição? Você pega lá, você vai olhar os livros lá, você pega até livros religiosos, né? Teve época que o homem viveu 500 anos, aí ele pecou, aí agora não, viver 100 anos senão você estraga tudo e tal. Então tem uma certa mística em volta, né? O bom filho vive 100 anos, né? Então eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. Envelhecer é uma bênção ou uma maldição no Brasil? É uma bênção, Beto. Do ponto de vista do cidadão que mora no Brasil, quanto mais tempo ele vive, melhor, porque vive com saúde, aproveita a vida, se relaciona melhor com outras pessoas e tudo mais. Claro que você viver mais tempo confinado com uma cama de hospital, É, não faria sentido. Mas o que a gente está vendo é que a saúde vem melhorando no Brasil continuamente. A expectativa de vida vem aumentando no país continuamente. A preocupação com as pessoas mais velhas vem aumentando no país continuamente. Hoje de manhã eu estava no lançamento de um evento focado na longevidade, onde se discutia muito a necessidade de ter uma maior formação de cuidadores. Porque não é o cuidador daquele que tem que trocar a fralda da pessoa mais velha, que ela está nesse grau de dependência. É o cuidador que, quando olha para alguém, percebe, por exemplo, que ele não está passando bem, que tem alguma coisa que não está legal, que ele precisaria, naquele momento, ele está triste, ele entendi. precisaria, naquele momento, de um outro tipo de suporte. Quer dizer, esse acalento que existe cada vez mais no país, em torno do segmento etário maior, ele nos indica, nos dá uma boa indicação de que viver mais e melhor é uma realidade no país. Outra, segundo o IBGE,
Dado público do IBGE, incontestável, porque não tem ninguém melhor no país do que o IBGE para projetar Certo, a população e as condições de vida. Em 2050, que é daqui a pouco, um de cada três brasileiros vai ser dessa. entendi. Um de cada três, e parece que em 2060 ou 70, metade da população vai ser acima de 60 anos. Beleza. Então, vai ser um país de gente velha e vivendo 100 anos. A expectativa de vida no Brasil aumenta um ano a cada três. Então, daqui a 30 anos, aumentou 10 anos a expectativa de vida. Vai para 90, está quase 80, agora vai para quase 90. Daqui a 50 anos, nós vamos estar todos vivendo 100 anos. E nós temos que viver 100 anos bem, Uhum. ou a maior parte desse tempo bem. E eu vejo, olha, eu tenho 64 anos, eu não tenho nenhum problema de saúde, Aham. zero. Eu fui fazer meu check-up, deu todos os marcadores verdes, de ponta a ponta, Pô, 7 parabéns. páginas. Legal. Eu não sou exceção à regra, eu sou a norma. Quase todo mundo está assim. Estou com dor nas costas. Então, cara, Né? você não está doente. É, Entendeu? Faz um pilates, senta melhor, isso vai passar. A grande maioria das pessoas, mesmo as pessoas pobres, estão vivendo melhor. Então, é uma benção, não tem nada de. É uma benção. show, maravilha. E ouvir isso de um economista é muito, muito gostoso, muito satisfatório, né? Porque discutir como é que o país vai gerar valor para sustentar todo mundo de uma maneira digna. Essa é uma outra conversa. É É, aí que os nossos governos falham, tá? pois é, mas aí é aquele tal negócio, aí é o associativismo que vai, é terceiro setor, é empresário, e o que vale é que acreditar que isso é uma bênção já é o primeiro passo, né? Já é o passo mais importante. Aí, no mundo corporativo, na sociedade em geral, está se cristalizando cada vez mais a ideia de que dane-se o governo, é a sociedade que tem que resolver os seus problemas. É, né? Então, se todos nós começarmos a nos mexer, somos 228, se todo mundo fizer alguma coisa, precisa de governo. Né? É verdade. O governo vem a rebote. É, O governo vem a rebote. é. Um dia eu ouvi uma coisa que eu concordo 100%. Né? Sociedades desenvolvidas, a sociedade pauta o governo. Ela Aham. chega para o governo e diz: eu quero que você faça uma política de diversidade ou uma política de mudança na cultura. Eu quero que você faça isso, que você faça aquilo. No Brasil, a gente pede para o governo pautar a sociedade. É, O governo precisa montar uma cartilha de educação e para o LGBT. é. Não, a gente não está pautando o governo, a gente está pedindo para o governo pautar a sociedade. Entendi. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. É aquela Nós só vamos dependência. criar governos ditatoriais fazendo isso. É aquela dependência antiga ainda, né? Do pensamento de colônia, né? O que você falou, tal. Maravilha. Fabião, puta, foi show te ver. Obrigado. Batemos um Bom, papo ainda mais interessante, né? O próximo encontro vai ser mais e assim por diante, né? Que bom, que bom, que bom estar perto de pessoas como você. O Pod já está à disposição. Sempre que você tiver uma novidade aí, traz para cá, né? Para a gente divulgar, para a gente dar o valor devido para tudo isso que está sendo feito, porque tem gente que acha que nada está acontecendo. E ó, Fábio, ó, o nosso patrocinador aqui é o WebVent, né? Os caras que têm aqui 5 estúdios, os caras fazem evento podcast, faz evento à distância, faz evento com metaverso. Então, se você precisar aí de um apoio de um estúdio, que para fazer um evento diferenciado aí para qualquer uma dessas iniciativas, faz um contato aqui com o pessoal da Web Event, que são caras que são fantásticos, que faz o evento do jeito que você precisa. E estão dando um apoio aqui para o nosso podcast, tá bom? Muito bom, Geracionalta. Batemos um papão com o nosso querido Fábio Nogueira, que, cara, é uma pessoa que não para de influenciar outras pessoas na busca constante por uma vida intensamente leve, né? E isso sem preconceito. Você não precisa esperar se aposentar para ter uma vida. Tem gente que fala: não vejo a hora de me aposentar para viver bem. Não,
vamos viver bem o tempo todo. Afinal, o longeviver é uma escala de vida que começa desde o nascimento, né? E é que cada momento tem a sua característica principal. Fábio, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Eu agradeço, querido. Estou à tua disposição, e tanto em tanto vamos bater um papo. Se tiver novidade, eu te dou a pauta. E eu espero continuar colaborando com você por muito tempo ainda. Beleza? Um abraço, Fabião. Obrigado. Geracional, tá? Tamo junto.